Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Jesus disse, lá em Apocalipse, capítulo 2, aquele que vencer, ele repete 7 vezes. Ora, por que ele repetiria isso se não fosse possível vencermos? A pergunta é, você acredita em Jesus? Ou será que você acredita no diabo? Não sei se vocês já ouviram falar de uma nefasta figura histórica chamada Grigori Rasputin, conhecido também como Monge Louco. Ele foi um crente ortodoxo russo, mas ele fez um tipo de peregrinação espiritual e tornou-se um tipo de santo autoproclamado. Quando chegou a São Petersburgo e Moscou e algumas capitais russas, ele foi acolhido. E durante esse tempo, na alta sociedade, ele acabou entrando em contato com o rei e sua família, o czar Nicolau II. A família Romanov governou a Rússia por 300 anos. Eles eram uma dinastia? Bem, o czar tinha um filho chamado Alexei que tinha hemofilia, e Rasputin disse que poderia curá-lo. Parecia que quando ele fazia seus encantamentos, ou a sua hipnose, eu não tenho certeza, mas o menino melhorava sempre que estava passando por algum episódio de sangramento ou quando estava anêmico. E assim, o czar sempre queria manter Rasputin por perto. E é claro, ele gostava do prestígio, da atenção, da imprensa, todos o bajulavam. E depois de alguns meses e anos, Rasputin meio que invadiu a família real e passou a manipular os assuntos de Estado. Muitos acreditam que foi devido à sua influência maligna que o czar acabou tomando decisões muito ruins durante a Primeira Guerra Mundial. E, finalmente, os comunistas derrubaram o czar e seu império. Muito disso pode ser atribuído aos maus conselhos de Rasputin. Ele acabou assassinado. Os comunistas prenderam a família Romanov e, infelizmente, todos acabaram sendo executados. Tudo por acreditarem em uma fonte errada. Isso não apenas destruiu o império, mas toda aquela família. Portanto, precisamos nos precaver para não acreditar em fontes erradas. Afinal, o diabo é um lobo que veste pele de cordeiro para nos enganar. E suas táticas têm sido bem-sucedidas. O título de hoje é Quando os cristãos creem no diabo. Isso parece uma contradição, porque os cristãos não acreditam no diabo, não é mesmo? Bem, há muitos que querem ser cristãos, mas acabam crendo em fontes erradas. Mateus capítulo 7, Jesus disse, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então temos aqui cristãos que achavam estarem ouvindo ao Senhor, mas estavam ouvindo a fonte errada. Vamos agora para o fim dos tempos, Apocalipse 12. E foi expulso o grande dragão. Quem é esse? É o diabo, Satanás, a antiga serpente, o sedutor de todo o mundo. Então veja, há muitas pessoas que acreditam no inimigo. Apocalipse 19, verso 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Jesus nos alertou que haveria muitos falsos profetas nos últimos dias. Com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Muitas das advertências que lemos na Bíblia são advertências feitas aos cristãos para não acreditarem no inimigo. Isso porque ele é um sedutor, é um enganador. Bom, a história que eu gostaria de usar como modelo para os pontos que quero fazer hoje se encontram no livro de Números. Então, abra sua Bíblia e vamos juntos. Eu vou delinear o cenário para vocês aqui. Números, capítulo 13. Aqui, os filhos de Israel estão às margens do Rio Jordão. Originalmente, o plano de Deus era salvá-los do Egito. Ele os alimentou, milagrosamente, no caminho para o Monte Sinai, e lá receberam os 10 mandamentos. Eles receberam instruções sobre o santuário, e o construíram para entenderem melhor o plano da salvação. E então partiram para a terra prometida.
Esse era o plano de Deus. No entanto, houve algumas distrações ao longo do caminho. Algo deu errado. Ao chegarem às fronteiras, eles estavam lá no limiar da Terra Prometida, no Rio Jordão. Eles puderam olhar através do rio e ver a Terra Prometida. Ela estava bem ali diante deles. E não se esqueça do motivo pelo qual é chamada de prometida. É porque Deus havia prometido. Mas começaram a duvidar das promessas. E aí eles disseram a Moisés: sabe de uma coisa? Não tem ninguém lá já há tempos. Pare para pensar. Naquela época, quem foram os últimos judeus a estarem lá? Desde que Jacó e sua família deixaram aquele lugar 200 anos antes? Não há registro algum de algum judeu ter voltado do Egito para visitar a Terra Prometida. Fazia 200 séculos que eles não viam aquele lugar. Então eles pensaram: bom, nós vamos tomar aquela terra, não é? Acontece que ninguém aqui no acampamento já viu aquela terra. Vamos enviar alguns espiões para olhá-la. E o Senhor lhes permitiu. Quando lemos essa história, parece que até a ideia de Deus. Mas lá em Deuteronômio capítulo 1, ficamos sabendo que foi o povo que teve essa ideia de enviar espiões, porque começaram a duvidar. Então eles subiram e espiaram a terra. Estou no versículo 21. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, à entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Aнаque. Esse Aнаque era um rei gigante. A cama dele tinha 4 metros de comprimento. Golias tinha apenas 2,75. Então esse Aнаque era o gigante dos gigantes. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. E esse lugar se chamou o Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Muito bem, vamos parar um pouco aqui. Eu gostaria de dizer que, em breve, eles descobririam uma atitude diferente entre 2 dos 10 espiões que foram enviados. Aconteceu mais ou menos assim. Depois que eles cruzaram o Rio Jordão, a primeira grande cidade ali era Jericó. E Josué e Caleb disseram: vejam essas palmeiras, olhe para o tamanho das tâmaras, veja as fontes de água, era a fonte de Eliseu. A minha esposa e eu estivemos lá esse ano. E ao verem tudo aquilo, ficaram encantados com o lugar. Mas foi diferente com os outros espiões. Veja essas muralhas! Como nós vamos conquistar uma cidade com essas muralhas tão grandes, tão largas, todas fortificadas? Olha a grossura dos portões! Nunca será possível conquistar isso daí. Mas os 2 disseram: eu não sei, isso daí é com Deus, deixa com ele. Afinal, ele não acabou de abrir o Mar Vermelho? Vocês se esqueceram de todos os milagres até aqui? As 10 pragas ainda estavam recentes. Eles venceram o maior império do mundo. Então Josué e Caleb não estavam nem um pouco preocupados, afinal, ele é Deus. Ele vai dar um jeito. Apenas acredite nele. Ele prometeu essa terra, ele vai cumprir a promessa. Mas disseram: não, é impossível. E aí sobem para a área de Hebron, onde havia os anaquins, os gigantes. E dos arbustos eles olham e veem os gigantes entrando e saindo dos portões, batendo suas cabeças no alto do portão, de tão altos. Os espiões ficaram apavorados ao verem aquilo. Mas Caleb disse: uau! Ele então põe a mão na terra e vê aquele solo maravilhoso, fértil, e pensa: dá para plantar qualquer coisa aqui. Veja essas fontes de água, o tamanho das oliveiras, as uvas. Caleb e Josué estão pensando: que lugar maravilhoso! Mas os outros só estão reclamando. Vocês estão malucos? Vocês não estão vendo que moram gigantes aqui? Ora, e daí? Deixe que Deus resolva isso. E isso continuou acontecendo enquanto eles iam de lugar a outro por 40 dias. 10 deles continuaram olhando para os obstáculos. Já os outros 2 olharam para as promessas. Portanto, aqueles 2 se recusaram a ficarem desanimados diante do pessimismo da maioria. Tenha em mente que todos eles eram membros da igreja. Apenas 2 deles acreditavam que tudo é possível para Deus, os outros não.
10 deles acreditavam no diabo, que ficava sussurrando dúvidas e medo na mente deles o tempo todo. Esperamos que esteja sendo abençoado pelo tema de hoje. Se desejar aprender ainda mais, não se esqueça de solicitar o brinde gratuito de hoje. Certamente será uma bênção que vai mudar sua vida. Temos um livreto digital inspirador que gostaríamos de lhe presentear. Você pode baixar uma cópia digital diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel. Para receber sua cópia gratuita, acesse o site apresentado ou ligue-nos no número que aparece na tela. Agora está ainda mais fácil estudar a Palavra de Deus com a Amazing Facts, onde e quando você quiser e, acima de tudo, compartilhá-la com os outros. Você sabia que a Amazing Facts tem uma escola bíblica gratuita da qual você pode fazer parte do conforto de sua própria casa? São 27 lições belamente ilustradas que ajudarão você em seu estudo da Palavra de Deus. Cada lição pode ser enviada diretamente para a sua casa em versão impressa ou enviada como PDF para o seu celular a fim de que você consiga estudar em qualquer lugar. Acesse escolabiblica.tvaf.com.br. Será que essa história se aplicaria a nós hoje também? Muito bem. Após 40 dias, eles retornam para o acampamento. Leamos agora o versículo 26. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Bem, eles não tinham binóculos, então faziam assim com os olhos deles. Estavam olhando lá longe, pela estrada, esperando os espiões retornarem. E, finalmente, vêm algumas figuras lá longe. Veja, são eles, estão voltando. E tocam as trombetas, a congregação se reúne, todos querem ouvir as notícias. Afinal, estavam todos ansiosos para finalmente entrar na Terra Prometida. E queriam saber como é. O relato dos espiões era o mais próximo que eles teriam de um vídeo ou coisa assim. Estavam curiosos. Então eles voltam. E todo o povo se reúne ao redor deles. Veja, eu acredito que os dois chegaram na frente dos demais. Porque o relatório muda depois. Veja só. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel e mostraram-lhes o fruto da terra. Sabe de uma coisa? Eu acredito que as uvas foram trazidas por Josué e Calebe. Os outros 10 nem se preocuparam em trazer uvas. Não entraremos aqui mesmo, mas os outros 2 estavam muito empolgados. Sabendo do pessimismo dos demais, os 2 correram na frente. Mesmo que estivessem cercados por aquelas mosquinhas de fruta, eles trouxeram consigo os figos, toranjas, romãs, tâmaras bem meladas, né? E Josué e Calebe pensavam apenas nos frutos daquela terra maravilhosa. E então, quando chegaram lá, o relato está no versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Sabe, eu consigo imaginar o povo olhando aquelas frutas e dizendo uau, e tirando as uvas do cacho e jogando para as crianças, todos maravilhados provando daquelas frutas. Um clima de alegria estava tomando o acampamento, até que os outros 10 apareceram. E agora temos o relatório da maioria. Temos que acreditar hoje se queremos acreditar na minoria ou na maioria. Eis o relatório da maioria. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Lembre-se, são os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Quanto pessimismo! E então o próximo versículo diz que Calebe tentou acalmar o povo. Mas por quê? O que vocês acham que aconteceu quando aqueles 10 abriram a boca? Vocês não sabem. Aquele povo é enorme. Eles são muitos. As cidades são enormes, fortificadas, treinados, prontos para a guerra, infestado de gigantes. Eles não tinham nada de bom para dizer. A maioria não tinha nada de bom a dizer. Então Calebe percebeu que a opinião do povo estava mudando. Então Calebe disse, calma. E veja,
Esse é o ponto crucial de toda a história. Isso é muito importante. Continuemos. Versículo 30, Números 13. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra. Calebe estava completamente confiante. Ele não estava nem cansado. Ele não queria nem descansar da viagem. Queria tomar a terra imediatamente, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas por que ele tinha tanta confiança? Com base no que já aconteceu no passado. Deus já havia dado provas de sua providência. Deus já tinha dado a eles a vitória contra o povo que construiu as pirâmides. O Egito era muito mais poderoso. A terra de Canaã para Deus não era nada. Vamos tomar! A fé de Calebe baseava-se nas evidências do passado. Deus quer que tenhamos fé, mas é uma fé cega? Eu acredito que a fé verdadeira é baseada em evidências. Por que Davi achou que podia matar Golias? Nós sabemos. Quando era criança, Davi se deparou com um urso. E Davi enfrentou o urso e acabou matando. E depois um leão. E a mesma coisa aconteceu, Davi venceu. Por causa das evidências do passado, ele acreditava que venceria Golias. Se Deus me deu a vitória sobre aqueles animais, ele me dará sobre esse gigante. Ele tinha evidências. Deus já te deu evidências para crer? Deus já te deu alguma vitória? Você já teve alguma oração respondida para basear a sua fé? Calebe acreditava. Mas veja, não foi um sentimento irracional que fez Calebe acreditar naquilo. Ele acreditava, baseando-se nas evidências de tudo que Deus já havia providenciado ao povo de Israel. Veja as vitórias. Deus nos protegeu contra os amalequitas no deserto. Foi um feito impressionante atrás do outro. Então, o povo tinha muitas evidências. Eu acredito que Deus nos dará a vitória. Mas os outros 10 disseram: Não, não vai dar certo. Ou somos capazes, ou não somos. E aí? Você sabia que tem que tomar a mesma decisão hoje? Entendam que todos eles eram líderes da igreja. Não é? E o que é o gigante? Por acaso hoje estamos em guerra literal contra os amalequitas, hititas, os cananeus, os anaquins? Não. É contra o diabo, não é? E suas muitas formas. Alguns acham que os cristãos são apenas perdoados, mas não podem vencer. Já outros acreditam que podemos vencer. Jesus disse lá em Apocalipse, capítulo 2, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Ele repete isso 7 vezes. Ora, por que ele repetiria isso tantas vezes se não fosse possível vencer? A pergunta é, você acredita em Jesus ou acredita no diabo? Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Judas conclui seu livro com uma bênção dizendo que devemos nos submeter àquele que é capaz de nos impedir de cair. Como foi que os filhos de Israel finalmente tomaram a terra prometida? Um dia por vez. A vitória não veio em um dia, uma semana, um mês, mas foram vários anos. Mas eles venceram. Como podemos vencer as nossas lutas contra o diabo? Da mesma forma, um dia por vez. Uma tentação de cada vez. Momento a momento. É assim que vencemos. Bom, era verdade que o inimigo era bem armado? Claro. As cidades eram mesmo fortificadas? Sim. As pessoas ali eram mesmo maiores e mais fortes? Sim. Elas também eram mais numerosas? Claro. Mas tudo isso faz diferença quando se está com Deus? Não. A Bíblia diz que um de vocês perseguirá 1000. É por isso que Jonatas conseguiu a vitória quando ele e o seu escudeiro subiram contra os filisteus. Afinal, com Deus, o número não faz diferença. 2 deles venceram 20 homens. Eles venceram? Amigos, uma pessoa com fé em Deus é a maioria. Não importa o problema. Então temos que decidir, vamos crer ou não. O justo viverá pela fé em Deus.
A fé não é fé se você pode enxergar o óbvio. A fé só faz diferença quando não parece que você vai vencer. É aí que temos que confiar em um poder maior. Um pastor disse que a fé coloca Deus entre nós e as nossas circunstâncias. Quando uma montanha aparece em nossa vida, dizemos, nossa, que montanha enorme. Ao invés disso, ponha Deus entre você e a montanha. Essa montanha pode ser uma tentação ou um pecado em sua vida. Um verdadeiro cristão faz isso. A fé fraca é enfraquecida por dificuldades e problemas. Já a fé forte é fortalecida por eles, disse Viktor Frankl. Outra pessoa escreveu, a fé vê o invisível, acredita no incrível e recebe o impossível. Um grupo vê o possível e o outro o impossível. Quero ir para o versículo 32 do capítulo 13. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Não é incrível que dois grupos olhem para a mesma coisa e tenham opiniões tão diferentes sobre o que viram? Eles viram a mesma coisa e um diz, é maravilhoso, espetacular, é tudo de bom, é incrível. Já os outros, é horrível. Ora, como assim? Já ouviu aquela anedota que diz, dois homens olharam para fora da prisão e um viu lama e o outro estrelas? Bem, depende para onde você está olhando. Certa vez ouvi de um homem que trabalhava com uma mulher cristã que era muito positiva. Já ele era um ateu pessimista. Ela era uma verdadeira cristã, ela era muito positiva. Não importa o que acontecesse, ela sempre dava a volta por cima e dizia alguma coisa boa. E isso irritava demais ele, porque ela nunca se juntava às reclamações dele. Ele queria que ela reclamasse junto com ele do governo, do trabalho, de tudo, mas ela sempre contornava e falava de algo positivo. Aí ele pensou, já sei. Ela é cristã. Então um dia ele disse, o que você acha do diabo? Bem, ele com certeza não é preguiçoso. Ela sempre dizia algo positivo. Então, aqueles 10 espiões não tinham nada de bom a dizer. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. O diabo quer te fazer sentir insignificante. Muito bem. Capítulo 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Muito cuidado com o que você pede em oração. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Aí eles disseram, vamos escolher outro líder e voltar para o Egito. Ou seja, um líder que pense como nós. Eles não queriam um líder que lhes dissesse a verdade, mas o que queriam ouvir. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Não é apenas uma terra boa, é uma terra extremamente boa. O engraçado é que um dos espiões disse que a terra devorava os seus habitantes. Ora, se ela devora os habitantes, por que eles prosperavam lá? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Imagine só a cena. Lá estavam eles, todo o povo chorando e reclamando, e bem à vista deles estava a Shequiná em cima do tabernáculo. Eles ignoraram completamente a presença de Deus. Não importa se você passou 50 anos testemunhando milagres. Se você dá ouvidos a Satanás por apenas 5 minutos, você esquece os 50 anos de milagre. Aqueles que creram que Deus os salvaria foram salvos. Quem acreditou que chegaria à terra prometida, chegou lá.
Não diz que Josué e Caleb eram mais inteligentes do que os outros. Não diz que eles eram mais musculosos do que os outros, ou com mais autocontrole. O que os diferenciava era a fé. A fé, a confiança de que Deus poderia fazer aquilo por eles. E Deus o fez porque creram. E você, costuma andar com pessoas positivas? Quem anda com os sábios será sábio. Quem anda com murmuradores, murmurará. Sabe, eu acho importante, e eu sei que faz parte ouvir o problema dos outros às vezes. Temos que orar e consolar uns aos outros. Dito isso, acho que devemos procurar andar com pessoas de fé. Pessoas que acreditam na vitória. Pessoas que não ficam o tempo todo falando em derrota. Eu acredito que Deus perdoa pecados. Amém por isso. Mas se a gente foca o tempo todo em Jesus ali na cruz e deixamos de olhar para o Jesus vitorioso, o Jesus ressuscitado, então nossas vidas se resumirão a sermos derrotados e pedir perdão. Mas Jesus quer que o seu povo acredite que as coisas velhas passaram e o novo chegou. Somos novas criaturas, nascemos de novo. É um novo nascimento. Este é o poder do Evangelho. Amém? Você sabia que se o sol de repente parasse de brilhar, levaria 8 minutos para as pessoas da Terra saberem disso? Este e outros fatos incríveis você encontra no Manual de Estudos da Bíblia, Aventuras Incríveis, uma jornada com Jesus. São 10 lições cheias de atividades para você estudar sozinho. Você pode estudar também com os mais pequenos, ou com os seus amigos, ou também pode fazer uma classe bíblica online. Adquira o seu manual de estudos na aflivraria.com.br. Gostaria de conhecer o plano de Deus para nosso mundo devastado, conforme revelado pela profecia bíblica? Quer soluções práticas e confiáveis para os maiores desafios de sua vida? Motivantes e esclarecedores, os manuais de estudos da Amazing Facts trazem 27 lições temáticas baseadas na Bíblia, com belas imagens e respostas diretas, fáceis de entender. Cada manual de estudos apresenta respostas bíblicas relevantes para as perguntas mais importantes de sua vida. Como posso ter relacionamentos mais saudáveis? Como e quando Jesus voltará outra vez? E muito mais. Não deixe seu futuro ao acaso. Transforme sua vida com as verdades extraídas dos manuais de estudos bíblicos da Amazing Facts. O que você está esperando? Peça seu kit completo de manuais de estudos hoje mesmo, acessando aflivraria.com.br. As árvores são lindas, e não é incrível que tudo o que é preciso para fazer uma árvore se encontra dentro de uma pequenina semente? E sabe o que é mais incrível? Dentro deste pequeno código QR tem tudo o que você precisa para crescer espiritualmente. Trata-se da árvore de links da Amazing Facts Brasil, nosso site, nossa livraria, plano de leitura da Bíblia, nosso YouTube, Facebook, Instagram, Centro de Evangelismo e muito mais. Agora você está conectado. Faça a leitura deste pequeno código QR e veja sua vida espiritual começar a crescer hoje mesmo. Há mais de 50 anos, a Amazing Facts tem transmitido com ousadia a verdade da Bíblia em todo o mundo, em resposta à comissão de Jesus de pregar o Evangelho a cada nação, tribo, língua e povo. Obrigada pelas suas orações e apoio. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis. Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.